Vamos para o nosso assunto de hoje. Limites, tá? Eu quero até indicar para todos os assinantes do Céu em Casa esse livro aqui, ó. Limites. Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle de sua vida. Todo pai, toda mãe, todo casal deveria ler esse livro aqui que eu estou indicando para os assinantes do Céu em Casa, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre limites no processo de educação dos filhos. Limites no processo de educação dos filhos. A importância da família. Deus, antes de tudo, é amor. 1 de João 4:8. É orientado e guiado por suas relações. Ele deseja a união conosco, do útero até a morte. Com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. A natureza amorosa de Deus não é passiva. Escute isso. A natureza amorosa de Deus não é passiva, é ativa. O amor propaga-se. Deus que ama suas relações também é o Deus criador ativo que deseja povoar o universo com seres que se importem com ele e uns com os outros. A família é a unidade social que Deus criou para povoar o mundo com exemplos de sua personalidade amorosa. Preste atenção. A família é a unidade social que Deus criou para povoar o mundo com exemplos de sua personalidade amorosa. Limites e responsabilidade. Deus, o bom pai, quer ajudar no crescimento de seus filhos. Deus quer ajudar no crescimento dos seus filhos. Quer que cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Parte desse processo de amadurecimento consiste em ajudar-nos a assumir a responsabilidade por nossa vida. O mesmo acontece com os nossos filhos. Agora, preste atenção. Eu quero deixar aqui, porque eu sei que centenas, milhares de pais estão me assistindo. Eu quero deixar aqui 10 dicas para impor limites aos filhos sem perder o pulso firme. 10 dicas para impor limites aos filhos sem perder o pulso firme. Vejam só, impor limites e estabelecer regras é fundamental para que os filhos se tornem adultos responsáveis e primam pelo respeito. Em sua missão de educá-los, os pais precisam de autoridade, persistência e determinação para manter os filhos em um caminho seguro de desenvolvimento da própria autonomia. Escutem, a disciplina deve estar presente em qualquer fase da infância e da adolescência. Eu vou repetir isso. A disciplina deve estar presente em qualquer fase da infância ou da adolescência. Pode até parecer difícil ser um pouco mais duro quando necessário, mas os benefícios virão a médio e longo prazo, acredite em mim. Confira algumas dicas que eu vou deixar aqui agora. Preste atenção nessas dicas para os papais que ainda estão na dúvida sobre qual é a melhor conduta a se tomar. Quero dar aqui 10 dicas então, vai anotando aí, ó. Primeira dica, não tenha medo de impor regras. Papai e mamãe, não tenham medo de impor regras. Não tenham medo de impor limites para o seu filho desde pequeno. Acostumá-lo com este processo logo cedo vai fazer com que ele respeite você e suas ordens em todas as etapas da vida. Tem que começar cedo. Quantos anos tem seu filho, sua filha? Quantos aninhos tem o seu filhinho, a sua filhinha? Tem que começar cedo. Comece impondo regras relacionadas a horários, estabeleça uma rotina, fazendo tudo do mesmo jeito todos os dias. Isso é importante. Mesmo os pequenos já compreendem o que você diz e as regras que impõe. Não subestime seu diálogo com o seu filho, mesmo que ele seja muito pequeno. A segunda dica é: cumpra com as consequências estabelecidas. Cumpra com as consequências estabelecidas.
Se você estabeleceu uma consequência para a quebra de uma regra, é fundamental cumpri-la, porque se você não cumpre, você vai ter problema. Não pode haver hesitação nesse passo. A criança passará a respeitar mais suas determinações ao perceber que você realmente tem a intenção de cumprir a pena prometida. Fez uma promessa? Tem que cumprir. Quando chegar em casa, se você não me obedecer, eu vou te dar 3 chineladas. Aí você tem que cumprir. Você não vai assistir televisão, ou você não vai usar o tablet, ou você não vai entrar no YouTube hoje. Você prometeu, tem que cumprir. Além disso, é muito importante que a criança esteja ciente do motivo pelo qual foi punida, ou não aprenderá nada. Se você promete, se você fala de uma consequência, se você vai aplicar uma disciplina, a criança precisa saber por que está sendo punida. A terceira dica muito importante, não fique importunando com repetições. Vou repetir, não fique importunando com repetições. Acho que isso é insuportável, não é? Se você já estabeleceu a regra, explicou as consequências para seu filho, para sua filha, e começou a colocar a determinação em prática, não há necessidade de repetir o combinado para que ele para a criança, a todo momento, ficar falando, olha, eu disse que eu vou fazer, olha, eu prometi que eu vou fazer. Não. Tome cuidado para não cansar a criança e estimulá-la a quebrar a regra para ver o que acontece. Ou seja, conferir se você realmente cumprirá aquilo que tanto repete. Ou seja, as crianças são astutas por natureza e elas, desde cedo, gostam de ficar testando os pais. Mostre que a palavra final é sua, mas não seja repetitivo. Deixa claro, a palavra final é sua, papai, é sua, mamãe, mas não seja repetitivo. Isso é insuportável e não tem um resultado bom. Em quarta dica, mantenha a relação de autoridade enquanto eles morarem com você, e meu pai soube fazer isso muito bem. E eu também na minha casa. Mantenha a relação de autoridade enquanto eles estão na sua casa. Se você é líder e a sua esposa auxiliadora idônea, então esse ambiente, esse território, esse espaço, vocês determinam as regras e impõem os limites. Muitos pais se perguntam se devem manter a prática de estabelecer regras e limites mesmo com os filhos mais velhos. Claro, isso depende de uma série de fatores pessoais também, e que deriva, né, de família para família, mas eu sou da opinião que as regras servem tanto para os solteiros quanto para os casados, tanto para as crianças, pré-adolescentes, jovens e os adultos. Uma dica é manter a rotina de regras enquanto eles dependerem de você. Deixa eu explicar melhor isso aqui, ó. Regras, disciplinas, limites servem tanto para os filhos solteiros quanto para os casados, para as crianças, quanto para os adolescentes, os jovens e os adultos. Por exemplo, meu pai nunca aceitou que os filhos adultos fumassem em casa, mesmo no caso do meu irmão que não era evangélico, mesmo quando ele já estava casado, nunca aceitou. Meu pai nunca aceitou que o irmão dele levasse cerveja para dentro da nossa casa. Ou seja, limites servem tanto para os solteiros quanto para os casados, para as crianças quanto para os jovens e adultos, certo? Quinta dica, seja justo e coerente. Seja justo e coerente. Fique atento às regras estabelecidas para que não seja pego de surpresa no momento de aplicá-las. Repense os limites para que eles façam sentido no momento em que for necessário conversar com a criança sobre eles. Não dá para cobrar coisas muito diferentes de crianças em idade e condições semelhantes. O que vale para um, vale para todos. Preste atenção, limites, regras, vale para todos. Isso é válido também para costumes que tacitamente acabam se impondo de forma injusta, como quando apenas as filhas assumem a obrigação de ajudar e arrumar a casa.
certo? Então, se é uma regra, se é um limite, se é uma determinação, deve valer para todos os filhos. Sexta dica: aplique as mesmas regras aos visitantes. Aplique as mesmas regras aos visitantes. A regra que você estabeleceu para seus filhos vale também para os amigos que os visitam na sua casa. Assegure que a própria criança explique as regras para as outras pessoas e monitore para que os limites sejam cumpridos de forma harmônica. Por exemplo, olha, aqui na nossa casa, certo? Aqui na nossa casa a gente não faz isso. A gente não faz aquilo. Aqui na nossa casa a gente tem o hábito de fazer isso, de fazer aquilo. Aqui na nossa casa papai e mamãe nos ensinou assim. Então essas regras para os filhos servem para os amiguinhos que vêm em casa. Aqui na nossa casa não temos este hábito, certo? Não temos esse costume, certo? Sétima dica: não aceite que seus filhos também imponham regras. Não aceite que os seus filhos também imponham regras. É verdade que os pais devem dar exemplo e que sem isso o aprendizado é dificultado, mas isso não significa que cada vez que você estabelecer uma regra, seja necessário permitir que a criança estabeleça uma contrapartida cobrando algo de você. Não, isso é incoerente. Isso é insensato, isso não faz sentido. Não, porque eu estabeleci uma regra, aí vem o Pedro e coloca uma regra dele. Aí você estabeleceu uma regra, vem sua filha e estabelece uma regra dela. Não, isso não faz sentido. Deve ficar claro quem é a figura de autoridade. O pai. Quem é a figura de autoridade? É a mãe. Ou seja, se o pai e a mãe são figuras de autoridades dentro da casa, são eles que determinam e aplicam as regras. Oitava dica muito importante: dialogue com os mais velhos sobre o estabelecimento das regras. Dialogue com os mais velhos sobre o estabelecimento das regras, dos limites. Para os pequenos, que ainda não têm o discernimento do que é certo e errado, é fundamental partir dos pais o estabelecimento dos limites. No entanto, com os adolescentes, a história muda um pouco. Nesta idade, pode ser interessante que eles participem da definição das regras. Isso é muito importante, certo? Esse respeito aos filhos que já compreendem, já entendem, já conseguem dialogar, participar, de repente, até mesmo das definições das regras. Nesta etapa, eles já entendem quando estão fazendo alguma coisa certa ou errada e podem se sentir estimulados se forem incluídos nas decisões. Mas lembre-se, a palavra final é sua. Funciona assim: o pai e a mãe estão conversando com dois filhos adolescentes e eles podem perguntar, dentro dos limites do bom senso, diga que hora é razoável vocês voltar para casa. Ah, pai, se a gente voltar para casa 10h30 da noite, para nós é razoável. Ok, então eu vou colocar aqui, 10h30 vocês vão estar aqui em casa. É sempre mais fácil eles obedecerem uma regra que, na verdade, eles mesmos colocaram. Então, quando os filhos participam das definições das regras, a tendência é que eles sujeitem essas regras com muito mais facilidade. Então, deixa eles participar, apesar de que a palavra final é do pai e da mãe. Nona dica: não desista. Não é fácil, hein? Não é fácil. Eu tenho 3 filhos, não é? A Letícia mais velha, o Douglas e o Pedro. Então, eles já passaram pela fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. E olha, eu nunca desisti dos meus filhos, apesar de todos os desafios, apesar do trabalho que deram, na verdade. Todo adolescente, essa fase é muito complexa. E aí, você pode querer desistir, na verdade, com facilidade. Mantenha atitudes coerentes em relação às regras. Não desista no meio do caminho do que foi combinado ou a sua credibilidade irá por água abaixo. Garanta com os
Garanta que os limites impostos se adequem à vida cotidiana da família para que todos colaborem com o processo, mantenha o pulso firme. Então, não desista dos teus filhos, não desista dos limites e regras impostas, não desista de um processo de educação que seja bom para todos. Por último, última dica, esclareça que as regras não se aplicam só dentro de casa. Limites não se aplicam só dentro de casa. Regras não se aplicam só dentro de casa. Deixe claro para as crianças que as regras também valem para quando elas estão fora de casa. Se o combinado for descumprido durante um passeio ou na casa de outra pessoa, as consequências devem ser aplicadas assim que vocês chegarem em casa, impreterivelmente. Eu me lembro de um menino, porque os meninos são astutos por natureza, né? De uma criança que o pai falou assim, quando chegar em casa, pelo que você aprontou, nós vamos conversar sério e você vai levar umas 2 ou 3 cintadinhas. Nós vamos conversar sério, menino. E é bem pequenininho, menino, né? Bem pequeno assim. Nós vamos conversar sério em casa, porque você me fez passar vergonha, você se comportou da forma errada, nós já tínhamos falado sobre isso. Ao chegar em casa, aí o menino veio quietinho assim no banco de trás e só olhando para o pai e para a mãe pensando como é que seria essa conversa em casa, né? De repente ele falou assim para o pai, ô pai. Aí o pai olhou para ele assim e disse, fala. Ele disse, isso não é de Deus. Ele falou tão sério que o pai achou engraçado. Ele falou, pai, isso não é de Deus, pai. Entendeu? Isso não é de Deus, isso é do diabo. O pai quase que não dá 3 cintadas nele. Aí o pai falou, tudo bem, isso é o que você pensa, mas a cinta vai cantar lá em casa, entendeu? Nós vamos ter uma conversa séria lá em casa, meu filho. Bom, se houver uma quebra da regra dos limites, deve haver uma punição. Porque se não há uma punição, fica muito fácil e a criança não assimila, não aprende a lição. Então, é necessário. Agora, preste atenção. Converse com os avós, tios e padrinhos para que eles não permitam atitudes proibidas por você. Se isso acontecer, explique para a criança que foi uma exceção e que a regra continua valendo em casa e em outros lugares também. Eu saio com os meus netos, a gente tira férias com os netos e eu procuro sempre respeitar os limites que os meus filhos colocam, tanto para o Joaquim, tanto para o Davi, quanto para a Luísa. Nós, avós, precisamos respeitar as regras e os limites que foram colocados pelos pais. Pelo contrário, nós estamos atrapalhando todo o processo da disciplina.